segundo episódio da série Boas Notícias. Quem sou eu? Quem é você? Oi, pequenos discípulos de Jesus. Tudo bem com vocês? Para entendermos o tema de hoje desse episódio, eu convido vocês a pensarem que cada ser humano é como uma casa ou como um prédio. Cada casa e cada prédio tem o seu jeitinho, suas características. Alguns têm 2 andares, alguns têm 3 andares ou apenas um andar só. Alguns têm um telhado de duas partes, outros não têm telhado, é só uma laje. Outros têm muitas janelas, poucas janelas. Cores mais variadas possíveis existem de casas e prédios, não é verdade? E as formas? Nossa, existem casas até redondas. É mais difícil da gente ver, mas existem. E assim é cada ser humano. Ninguém é igual a ninguém. O Senhor Deus, quando nos criou, colocou características únicas na gente. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, o formato do nosso rosto, do nosso corpo e muito mais no nosso interior. Não existe ninguém com o seu jeitinho, com a sua personalidade, com a sua forma de falar, com a sua forma de pensar. Então, cada um de nós é um projeto muito bem pensado que foi materializado aqui nessa terra, colocado lá na barriga da mamãe da gente e nasceu. Foi bem pensado para cumprir um propósito e abençoar essa terra de alguma maneira. Agora, imagina que a nossa vida é assim. Eu sou essa casinha aí, ó. Quando eu nasci, ainda não tinha pintura. Eu ainda estava aprendendo as coisas com meu papai e com a minha mamãe. Eu estava crescendo. Mas havia, sim, um lindo projeto para minha vida. Um construtor, olha, tinha pensado em mim. Ele me projetou, foi o projetista da minha vida. Então, assim como uma casa, ó, tem tijolos na sua construção, cimento. Mas o que tem numa casa? Vamos ver. Areia é feita, né? Ali eu escrevi que ele é arquiteto e engenheiro da minha vida. Também usa-se tinta e muitos outros materiais. E é assim que a gente vai sendo, quando a gente vai crescendo, cada dia a gente vai aprendendo coisas novas. E acontece que o pecado, sabe aquelas pirraças, aquela desobediência, aquelas mentirinhas que a gente solta, elas vão manchando a nossa fachada da nossa casa e por dentro. Vai causando o quê? Destruindo portas e janelas, vai pichando a casa toda, o telhado fica quebrado e quando o construtor olha, ele fica triste porque não foi assim que ele pensou como a gente seria, sabe? O construtor olha para nós, o nosso Deus que fez a gente, olha para nós, para cada projeto, para cada vida. Ele olha como se estivesse olhando, sabe para quê? Para um filho. Ele coloca tanto amor em pensar em nós que é como se fosse um filhinho, sabe? E aí, quando a gente entende isso e se arrepende, a gente aceita a Jesus, aquele que também é o construtor, porque Jesus é Deus. Ele estava pensando em nós junto com o Pai. Eles são um só. Ele começa a trazer de volta a nossa personalidade, o nosso jeitinho único. Quando a gente aceita ele, ele transforma o nosso comportamento, as nossas emoções. Ele nos dá de volta as habilidades que ele pensou para nós. E aí a gente vai ficando lindo, coloridinho, charmoso, para abençoar e abrigar a presença dele. A presença e tudo aquilo que ele tinha pensado a nosso respeito. Antes, a gente deixava o pecado tomar conta das nossas ações. Agora,
É diferente quando o construtor da nossa vida, o nosso Deus, assume a obra, a construção da nossa casa, que é a nossa vida, a gente fica cheio de vida, cor, amor, alegria, uma casinha amável e amada, cheia da glória de Deus e transbordando vida e amor que Ele nos deu. Então, crianças, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nesse manual de vida que o Senhor deixou para nós, está registrado, escrito na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 5, uma mensagem que é a base do que a tia explicou na mensagem ilustrada há alguns minutos atrás no vídeo. Lá diz que Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus, pois este era o seu prazer e vontade. Ou seja, Deus já havia resolvido, ou seja, Ele projetou, Ele pensou, Ele planejou que nós seríamos os seus filhos. Um pedacinho dele. Você não é uma pessoinha que parece um pouquinho com seu pai, um pouquinho com a sua mãe. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Só que como aquela casinha, ela sofreu algumas alterações, não é? Ela teve pichações, janelas quebradas, a casa ficou com a pintura descascando. Então a casinha, que é você, que é eu, que deveria se parecer com Deus, com seu Criador, ela ficou manchada, ela ficou suja e quebrada por conta do pecado. Só que Jesus, morrendo na cruz, Ele nos deu a oportunidade de nos tornar filhos de Deus de novo, se tornar uma casinha linda de novo, quando nós cremos em Jesus, quando nós acreditamos que Jesus veio para nos salvar e nos tornar lindos e perfeitos como o Senhor nos planejou. Não vamos nos tornar lindos e perfeitos aqui nessa terra, mas a cada dia, crendo em Jesus, a gente vai se tornando melhor, pessoas melhores, e até um dia ser perfeito quando a gente for morar com Ele lá na eternidade. E essa historinha aqui é toda da vontade de Deus. O Senhor quer muito que a gente se torne lindos e lindos por dentro, lindos com a alma, com a mente, com o coração limpinho, brilhando e lindo, como uma casa que Ele planejou para que a gente fosse.